do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, dia 6 de novembro de 2020, hoje é a primeira sexta-feira do mês de novembro e nós comemoramos também o Sagrado Coração de Jesus. E hoje o Senhor nos convida a pensarmos que tipo de servo, que tipo de administrador tenho sido eu. Como tenho administrado a minha vida, minha casa, minha família, aquilo que o Senhor me confia. De que forma eu tenho administrado tudo aquilo que o Senhor me confiou. E antes eu queria convidar aquele que não é inscrito no canal da RCC que possa se inscrever, que a gente possa divulgar os nossos vídeos da leitura orante da Palavra de Deus, para que essa palavra possa ter alcance a outras pessoas. E você também dá o seu like, seu joinha. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E clamemos ao Espírito Santo de Deus: vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora o Teu Divino Espírito, para que Ele venha sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus, para que essa palavra que é viva e eficaz possa transformar nossas vidas e nos fazer refletir a respeito da administração que o Senhor me confiou ao me dar o dom da vida. Amém. E hoje, a palavra que o Senhor nos convida, então nós iniciamos agora o nosso primeiro passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é a leitura do texto. E o texto que hoje o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. E naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador e foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E eu queria que nós já refletíssemos em cima dessa passagem, do administrador infiel. Primeiro, já lembrando que a administração corrupta desse administrador já chegou aos ouvidos do dono ou do patrão. Por quê? Porque o Evangelho inicia ele falando: o que tem feitos tu com a minha administração? Ou seja, o patrão ficou sabendo que o administrador estava como se fosse esbanjando os bens do dono ou de um homem muito rico. E quando ele disse: então agora eu quero que você me mostre como você tem administrado os meus bens. E esse administrador, já que ele é corrupto, o que ele vai fazer? Vai começar a pensar: trabalhar? Ah, eu já estou cansado, não dou conta. Mendigar? Ah, eu tenho vergonha. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer amigos com riqueza injusta. E como ele fez esses amigos com riqueza injusta? Antes dele prestar contas para o patrão, o que ele faz? Ele vai e chama cada um que estava devendo e
a passagem nos dá um exemplo. Ele pergunta para um: quando deves a meu patrão? Ele diz 100 barris de óleo. E ele diz assim: então escreve agora 50. Depois ele pergunta para o outro: quanto deves a meu patrão? Ele diz 100 medidas de trigo. E ele diz assim: agora escreve 80. E é interessante porque no finalzinho vem dizendo que o patrão elogiou a esperteza ou a sagacidade desse administrador. E a palavra diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. E é isso que a gente vai começar agora a pensar na nossa meditação, que nós vamos passar agora para o nosso segundo passo da leitura orante, o que esse texto diz para mim. E eu queria que nós pensássemos e refletíssemos juntos essa administração. Porque o Senhor, ele vai nos dar várias parábolas. Em Lucas, a gente tem a parábola do grão de mostarda, do fermento, do grande banquete, da ovelha perdida, do filho pródigo do administrador infiel. E tem mais outras parábolas ainda no Evangelho de São Lucas. Mas o que Jesus ele quer dizer? Que o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e vir a perder o mais importante, que é a vida eterna? Tudo isso passa, essa vida nossa, ela passa. E muitas vezes ficamos presos a essa administração, ou seja, essa busca de fazer amigos com injustiça, com falta de honestidade. Por quê? A gente sabe que tudo que passa nesse mundo não fica descoberto a vida inteira. E, ou seja, esse administrador infiel, ele acreditava que fazendo amigos com riqueza injusta, ele conseguiria, quando ele saísse da administração do Senhor, conseguir amigos que pudessem dar como se fosse aquela mãozinha. Mas a gente sabe que uma pessoa que ela é desonesta no pequeno e no grande, não é isso? Jesus ele disse: eu não sou fiel nas pequenas coisas, muito menos nas grandes. E é por isso que eu queria que a gente refletisse como está sendo essa administração daquilo que o Senhor me confia. O Senhor me confiou uma vida. Como eu tenho administrado a minha vida? Porque muitas vezes a gente gasta tempo com aquilo que não é o mais importante. Gastamos muito tempo com aquilo que não é importante. Pode ser que quando a gente é jovem a gente gasta o tempo e não percebe o quanto ele é importante. Mas com o passar do tempo a gente vai vendo que esse tempo ele vai e não volta mais. Esse tempo ele é muito valioso, o tempo de vida que o Senhor nos confiou. Também o Senhor, se você é casado, se você tem filhos, o Senhor te confia a administração de uma família. Como você tem administrado isso? Se o Senhor te confiou um trabalho, como você tem administrado esse trabalho? O Senhor vai nos confiando. Se a gente é servo de Deus, você enquanto servo, como você tem administrado a sua vida nesse serviço ao Senhor? E que a gente possa pedir ao Senhor essa graça de ser fiel em tudo aquilo que Ele nos confiar, sejam pequenas ou grandes coisas. Porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais, todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo, serão acrescentadas. Se a gente coloca em primeiro lugar essa graça, esse reino, essa administração com fidelidade, porque nu eu vi e nu eu voltarei. As belezas e as graças que nós recebemos durante a nossa vida são muito importantes. Mas se a gente ficar preso só a esses bens materiais e os bens imateriais que são importantes também, o ser humano, as pessoas, o quanto elas são importantes. Mas muitas vezes a gente não consegue dar essa dimensão e essa valorização. Valorizar tudo aquilo que Deus tem nos confiado. E eu queria que nós já passássemos para o nosso terceiro passo, que é a oração. E eu queria que nós orássemos ao Senhor, pedindo a graça de sermos um administrador, uma administradora fiel. Que o Senhor possa nos dar a graça de sabermos lidar com todas as formas de administração, sejam pequenas e sejam grandes, sejam
coisas grandes, grandiosas que o Senhor possa nos oferecer, ou seja, nas coisas mais simples. A graça da fidelidade, a graça da honestidade, a graça de sermos fiéis em tudo e em todo o tempo. Senhor, vem e derrama sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da palavra de Deus. A graça da justiça, da fidelidade, da paz, da fraternidade, da solidariedade, da compaixão, do amor ao próximo. A graça de podermos sermos fiéis em tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado e o que o Senhor nos confia. Senhor, derrama sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que rezam a leitura orante da palavra de Deus, uma porção redobrada do Teu Espírito Santo, para que Ele possa me dar e nos dar entendimento, para que a gente saiba discernir o bem do mal, o joio do trigo, que nós possamos, Senhor Jesus, pela Tua graça, sermos fiéis em tudo aquilo que o Senhor nos confere, tudo aquilo que o Senhor nos concede. Senhor, dá-me a graça de ser uma boa administradora, Jesus, da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus trabalhos, do meu estudo, de tudo aquilo que o Senhor tem me confiado, da minha missão, de tudo aquilo que o Senhor me oferece e tudo aquilo que eu empreendo para que o Teu reino cresça, Jesus. Me ajude a ser como aquela semente que é lançada à terra boa, em que produz 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Senhor, como o Salmo 1 diz, que feliz aquele que não anda conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre escarnecedores. Feliz aquele que se compraz na lei do Senhor e a medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada às margens da água corrente, dá fruto na época própria. Tudo que empreende prospera. Que o Senhor possa mesmo nos dar essa graça, Senhor, dar fruto na época própria. A sua folhagem não murchará jamais. E tudo que eu empreendo, em nome de Jesus, prospere. Amém. E agora a gente já vai para o nosso quarto passo, que é a contemplação, que é a graça dessa comunhão espiritual. E quando a gente rezava e pedia ao Senhor a graça de podermos sermos como uma árvore frondosa às margens da água corrente, que dê fruto na época própria, que a sua folhagem não murchará jamais e tudo que prende prospera, que a gente possa prosperar em todos os nossos empreendimentos. Não prosperar, que a gente vê prosperidade muito só como se fosse dinheiro, mas que possa prosperar o nosso amor, que possa prosperar a nossa paz, que possa prosperar a nossa fidelidade, que possa prosperar a nossa paciência, que possa prosperar a nossa alegria, que possa prosperar tudo aquilo que é fruto que uma árvore dá. E aí a gente vai lá em Gálatas 5:20, que vem falando dos frutos do Espírito Santo. Então que o Senhor possa prosperar todos esses frutos do Espírito, que é a alegria, a paz, o amor, a alegria, a afabilidade, a bondade, a brandura, a temperança, o autodomínio. Que o Senhor possa mesmo fazer prosperar todos os frutos do Espírito Santo agora na nossa vida. E nessa comunhão espiritual, eu queria que a gente pedisse ao Senhor essa graça de podermos prosperar. Prosperar para que muitas outras vidas tenham uma experiência íntima e sincera com nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa incendiar a nossa alma. Incendeia, Senhor, com o fogo do Teu Espírito Santo, para que a gente possa sair dessa leitura orante, não como entramos, mas cheios da esperança de, nesta vida, fazer a graça de Deus acontecer. Amém? E agora nós vamos fazer o nosso propósito de vida. Não tem como a gente terminar uma leitura orante sem propósito de vida. E eu te convido, hoje, nesse dia, você rezar esse Salmo 1, que é o Salmo que vem mostrando que existem dois caminhos, da injustiça e da justiça. E se você puder, amém. Se não, coloque
esse versículo pequenininho, né? Não é que fala dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, e tudo que empreende prospera. E que a gente possa esperar dar fruto na época própria. E que Deus nos abençoe, nos dê um dia muito feliz e fecundo para a glória de Deus. Que nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.